que Moisés, ele sai peregrino. E o faraó procura matar ele e não acha ele. Passa-se um tempo. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, ele vai para a terra de Midian. E quando ele chega na terra de Midian, ele chega lá e tinha 7 filhas de um sacerdote. E ele pega e ajuda aquelas mulheres a tirar água para dar para o rebanho de ovelhas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz então que as 7 filhas daquele sacerdote chamado Reuel, ou Jetro, assim como está na palavra de Deus, diz que as filhas foram embora e o seu pai perguntou para elas: por que vocês chegaram cedo hoje? E elas então explicaram: teve um homem que ajudou nós a tirar água para dar para o rebanho. E ele perguntou: aonde está esse homem? Chama ele para comer pão. A Bíblia Sagrada então diz que chamaram Moisés, e Moisés então consentiu de morar naquele lugar. Irmão, muitas vezes você está pensando que está desamparado, mas Deus nessa tarde, Ele me trouxe aqui para dizer para você que ainda há esperança para a tua vida. Ainda há esperança, não importa se você está em terra peregrina, irmão. Não importa se te abandonaram, se te esqueceram, Deus não te esqueceu. E nessa tarde Ele está aqui, e se você crê, Ele pode dar a vitória para você nessa tarde. A palavra de Deus então diz que Moisés consentiu em morar com aquela família. Deus ajeitou um lugar para Moisés, porque Deus tinha uma obra na vida de Moisés, assim como tem uma obra na minha e na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o Senhor nessa tarde? E uma coisa interessante, amados queridos irmãos, quando eu estava vendo o significado do nome Reuel, no hebraico significa amigo de Deus. Por isso, irmãos, muitas vezes nós pensamos que nós temos esquecidos, mas sempre tem aqueles que são chegados de Deus, sempre tem aqueles que são amigos de Deus, que Deus vai enviar até você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus então diz que Moisés, ele fica ali mais ou menos 40 anos, irmãos. 40 anos, ele tinha 40 anos e ficou mais 40 anos morando lá, ajudando, cuidando do rebanho, cuidando de ovelhas, sendo pastor de ovelhas. E quando nós vemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que não só ele, mas Deus sempre amava aqueles que eram pastores de ovelhas na Bíblia Sagrada. É por isso que Deus te ama, meu querido, porque Deus tem te chamado para ser também pastor de ovelha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus tem te chamado para ir até onde as pessoas estão perdidas, para pregar o Evangelho, para trazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que todos nós somos comparados como ovelhas, irmãos. Mas existem homens e mulheres de Deus que são levantados para pastorear. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Nós não estamos desamparados aqui neste lugar. Nós temos um pastor. Nós temos também aquele que é o sumo pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a Bíblia Sagrada diz que passados-se 40 anos, Moisés agora tem 80 anos de idade. Tem alguém aqui que tem 80 anos de idade? Que Deus abençoe que nós conseguimos chegar até lá, irmãos. Amém? A Bíblia diz então que quando Moisés tinha 80 anos de idade, ele estava levando o rebanho, as ovelhas, para o Monte Sinai, também é chamado de Monte Horebe. E a palavra de Deus diz que lá, Deus, ele desce na sarça. E todo mundo conhece a passagem sobre a sarça ardente. Moisés, ele chega diante. Ele olha aquela sarça pegando fogo, mas era um fogo diferente, irmão. Era um fogo que não consumia aquela sarça. Era um fogo que não produzia fumaça. E Moisés então ele olha assim, e a Bíblia Sagrada diz que ele diz assim: vou lá ver, que maravilha é essa, que prodígio é esse. Quando ele está chegando diante da sarça ardente, irmãos, Deus ele brada do meio da sarça e diz assim: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos, amados e queridos irmãos, que ficar bem apercebidos. Toda vez que nós entramos dentro deste lugar, nós temos que tirar as sandálias dos nossos pés,
porque esse lugar é um lugar santo, esse é um lugar onde nós cultuamos ao nosso Deus, este é um lugar onde você entra triste e sai alegre, este é um lugar onde você vem, coloca as tuas orações diante da presença do Senhor, é um lugar onde, amados e queridos irmãos, Deus está presente neste lugar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus então, Ele fala para Moisés que escolheu Moisés, porque Ele viu o clamor do povo. Deus tem visto o nosso clamor. Mas se tu não tem clamado, como é que Deus vai te ouvir, irmão? Se tu não tem orado, como Deus vai te ouvir? Muitas pessoas já não conseguem mais orar, já não conseguem mais entrar dentro do seu quarto, fechar sua porta e orar ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas hoje você tem a oportunidade de orar neste lugar, e eu tenho certeza que se você orar com todo o seu coração, Deus vai te ouvir dos altos céus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada então diz que Deus, Ele ouviu o clamor do povo de Israel, e então escolhe Moisés. Por isso, amados e queridos irmãos, não tem idade para quando Deus escolhe. Se Deus te escolheu, está escolhido. Se Deus te chamou, já era. Não tem como fugir diante do chamado de Deus. Tu pode até demorar um pouquinho, tu pode até dizer um pouquinho assim: Deus, espera mais um pouquinho, ainda não estou me sentindo preparado. Mas vai chegar a hora, irmão, vai chegar a hora que Deus vai te honrar, que você vai se colocar na presença de Deus e vai começar a trabalhar e vai fazer a obra do Senhor, porque o Senhor não chamou você apenas para ficar sentado nesse banco. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não tem idade, irmão, não importa se é jovem, se já é mais velho, Deus Ele usa, Deus Ele é fiel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus então diz que quando Deus então ali na sarça ardente fala com Moisés, Moisés faz duas perguntas que muitas vezes nós fazemos. A primeira pergunta que Moisés faz para Deus é: quem sou eu para ir até o faraó? Muitas vezes você tem perguntado: mas quem sou eu para estar à frente de uma obra? Quem sou eu para ir numa casa orar? Quem sou eu para estar aqui na frente orando? Mas Deus, Ele respondeu assim para Moisés e está respondendo assim para você nessa tarde: não é quem te chamou, mas o que importa é Deus. Não é você, é aparecer Deus, porque Ele é poderoso. A unção é dele, o poder é dele, a glória é dele. Você consegue adorar Ele nessa tarde? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não importa, amados e queridos irmãos, o que nós temos passado, Deus Ele tem uma obra para você, Deus Ele tem te chamado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e nós devemos ficar percebidos. Segunda pergunta, amados e queridos irmãos, que Moisés faz para Deus, dizendo assim: o que direi sobre quem me enviou? Moisés ele então diz assim para Deus: o Senhor quer que eu vá diante de Faraó para salvar esse povo e tirar esse povo da escravidão. Mas o que eu vou dizer quando eu chegar diante de Faraó? Deus diz assim para ele: quando tu chegares diante de Faraó, você vai dizer assim, ó: o eu sou te enviou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Santo e poderoso és o teu nome. Sabe por quê, amados e queridos irmãos, a palavra de Deus diz que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és santo, meu Deus. Santo e poderoso és o teu nome. Moisés, então, ele começa então a dizer para Deus: mas Deus, mas como vão crer em mim? E Deus então ele diz assim: Moisés, o que tu tem na tua mão? Moisés diz assim: eu tenho um bordão. Vamos fazer o seguinte: pega esse bordão e toca no chão agora, Moisés. Moisés pega aquele bordão, toca no chão, e aquele bordão se transforma em uma serpente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas como muitas vezes nós somos assim, né, irmão? Quando nós vemos as coisas sobrenaturais de Deus, muitas vezes nós ficamos com medo. Tem pessoas que ainda não conseguem, né? Tem medo quando tem algum demônio, quando tem alguma entidade, alguma coisa. Mas irmãos, maior é aquele que te chamou. Você não deve ter medo. Moisés então ali, a Bíblia Sagrada diz que Moisés, ele pega então e já estava fugindo da serpente. Como muitas vezes somos eu e você, a gente foge. Mas Deus ele não quer que você fuja, e nem que eu fuja, mas sim que nós perseveramos na presença do Senhor. Deus então ele brada e diz assim para Moisés: Moisés,
vai até ali e pega aquela serpente pela cauda. Moisés então, obediente a Deus, pega aquela serpente pela cauda, e quando ele pega, se transforma novamente num bordão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Moisés, mas tem mais uma coisa, não vai ficar só por aí. Faz o seguinte, se não crerem nisso, vão crer na outra coisa que eu vou te dar. Coloca a mão no seu peito agora. A Bíblia Sagrada diz que Moisés então coloca a mão no peito, e quando ele tira a mão do peito, a sua mão está leprosa. Bom, então Deus diz assim para ele, agora experimenta colocar a mão no peito de novo. Quando ele coloca a mão no peito, a sua mão está normal novamente. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que você serve, é o Deus do sobrenatural. Não importa a tua dificuldade, se você tem uma enfermidade, não importa, amados e queridos irmãos. Muitas vezes nós estamos como este povo, no cativeiro. Mas o que significa cativeiro? Muitas vezes o cativeiro é uma separação, é um emprego que você perdeu. Muitas vezes o cativeiro é um ente querido que você amava tanto e Deus levou. Muitas vezes é aquilo que você tanto deseja e tanto almeja e não consegue. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas aguarda só um pouquinho. Deus está falando para ti nessa tarde. Segura mais um pouquinho, que Deus vai te tirar desse cativeiro. Não importa quanto tempo passa, não importa se aquele povo esperou 430 anos escravo no Egito. Deus ouviu a oração daquele povo. E Deus sempre vai levantar, irmãos. Deus sempre vai levantar um homem e uma mulher de Deus guerreira. A palavra de Deus é assim. Quem lembra quando Deus diz assim: achei graça em Noé, quando levantou Noé também para salvar aquele povo? Deus é assim, irmão. E Deus tem chamado, tem levantado eu e você para salvar esse povo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, e como é bom a gente não depender somente de ver vídeo de pregadores, é muito bom, mas o interessante é você ler a palavra de Deus. E eu acabei descobrindo que tem mais uma terceira coisa que Deus falou para Moisés. Se não acreditarem quando você ficar com a mão leprosa e a mão ficar normal, tem uma terceira coisa. Pega um pouco da água do rio e toca na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus, Ele sempre está presente conosco. Ele não deixou os discípulos desamparados, Ele não tem deixado nós também. Porque quando Ele chamou os discípulos, Ele deu autoridade para os discípulos, irmão. Deu autoridades para orar pelas pessoas, para expulsar os demônios, para curar toda sorte de enfermidades. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Está lá Moisés então, mesmo assim, irmãos, mesmo com tudo isso, com todo esse poder que Deus deu para Moisés, ele diz assim então para Deus: Deus, eu nunca fui eloquente, eu nunca fui bom de falar. Tem muita gente aqui nessa tarde que está deixando de pregar aqui nesse altar porque não sabe falar, irmão. Não importa, Deus, Ele vai colocar as palavras na tua boca quando você vir pregar. É Deus que usa os seus profetas, é Deus que usa os seus escolhidos. Não importa, Moisés, não importa se tu não sabe falar bem, não tem problema. A Bíblia Sagrada diz então que Deus, Ele diz assim para Moisés: tá bom então, tu tem um irmão chamado Arão, e este é levita, eu vou levantar ele, e eis que ele vai te sair ao encontro, e quando ele te ver, ele vai se alegrar. Lá vai então Moisés então, chega até diante de Arão, conta então para Arão dizendo assim o seguinte: Deus, Ele me escolheu, mas eu disse para ele que eu não sabia falar muito bem, então ele disse para te me acompanhar.